Hoje é terça-feira, dia 20 de março de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, atropelamento autônomo, let's take a field trip, Bugby e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu não preciso nem dizer, porque você sabe que a praga da hackeragem, dos malwares e afins é o usuário educado, que você tem que restringir ao máximo o número de aplicativos conectados com o Facebook. Entra lá em facebook.com, aí do lado do mundinho das notificações tem uma setinha, você clica nessa setinha e procura a opção configurações. Aí você vai ver trocentas configurações e uma delas aplicativos. E aí você vai ver todos os aplicativos que estão conectados na sua conta. Se ali tiver aplicativos que você usa, deixa lá, permanece. Aplicativos confiáveis não é também para estabelecer uma celeuma, uma correria, uma sangria desatada. O problema não é o Facebook em si. O Facebook ele tem responsabilidade, Google tem responsabilidade nesse problema. No final das contas, eles atuam mais como banco de dados. A questão é quem que a gente deixa acessar esse banco de dados. Não é transferir a responsabilidade, mas você tem que fazer também a sua parte. Então dá uma olhadinha, vê lá, peraí, por que tem aqui esse aplicativo XPTO? Não tô mais usando. Por que eu tô usando tanto login de aplicativo aqui no Facebook? Será que não é melhor eu criar um e-mail próprio para isso? Eu não sei se pelo aplicativo mobile você consegue fazer essa restrição, eliminar os aplicativos. Deixa eu ver aqui. Tocando no hamburguinho, ali no canto inferior à direita. Vamos ver se tem configurações aqui. Tem configurações de conta, preferências do feed, gerador de código, registro de atividade e configurações de pagamento. Vamos chutar aqui configurações da conta. Isso, configurações da conta. Aí em configurações da conta, você vai ter a opção aplicativos e aí você vai ver os aplicativos que estão conectados com o seu Facebook. Como falei, não é para criar nenhum alarme, mas vou dar um palpite aqui, vou dar um chute. Se você tiver mais de quantos aí? Mais de 30? Não, 30 já é muito, né? Se você tiver ali uns mais de 30, provavelmente você tá fazendo errado. Notícias. Cocatec. O Facebook nessa segunda-feira teve um dia duro na bolsa, queda de 7% em função da Cambridge Analytica. Isso vai ser um baita desafio para o seu Zuck. Ele inclusive removeu da página a categoria governo e política. Já tem um tempo que ele removeu. Essa confusão da Cambridge Analytica, o Facebook sabia já desde 2015, mandou cartinha para os caras, apaga a base de dados. Não chega a ser uma invasão do Facebook, mas teve dado acessado indevidamente. Vazou dado, deveria ter avisado as autoridades americanas. E não fez. Não é à toa esse ano que o Zuck tá dedicado a consertar o Facebook. Tá mais in-house, voltou a trabalhar, já sabendo dessa problemática toda. Tá contratando auditoria para investigar essa treta dos dados, E aconteceu o dia. Uma pessoa foi atropelada por um carro autônomo e morreu. Foi um carro do Uber, isso foi no Arizona. Pedestre, uma senhora, 49 anos, atravessou a rua fora da faixa, foi atropelada, foi levada para o hospital, mas não resistiu e veio a falecer. O fato dela não estar na faixa não quer dizer nada, porque o sagrado é a vida. Isso parece uma coisa óbvia, mas não é óbvia. Pelo menos pra muita gente. Porque o consenso é que, matar é errado. Mas se alguém, te rouba, te assalta, a pessoa estaria errada, você estaria certo em matar a pessoa pra reaver o seu bem. Nesse caso, convenhamos, a vida não é sagrada. Sagrada é o bem, Sagrada é a propriedade privada. Então parece óbvio, mas não é óbvio. O fato de estar errado, pelo menos a princípio, com as informações que a gente tem até o momento, não pode atravessar fora da faixa. Mas se fosse um motorista real, ele não veria, não pisaria no freio, desviaria, de repente até causaria um outro acidente. Atropela o pedestre é a decisão que mais cedo ou mais tarde o carro autônomo vai ter que tomar. Atropela o pedestre, bato no carro de trás, no carro do lado, talvez eu possa até responsabilizar com multa o pedestre no futuro. Atravessou fora da faixa, causou acidente, coisas pra gente pensar. Uber travou os testes de direção autônoma no Arizona, no estado do Arizona, em São Francisco, Toronto, Pittsburgh, até entender o que
que aconteceu? Tava no modo autônomo, tinha um motorista atrás do volante, que não é motorista, né? Ele fica ali, é mais um assistente de carro autônomo que qualquer outra coisa. A motorista não sofreu nenhum dano, o carro tá em posse da polícia, vão fazer as análises, as comissões de segurança no transporte estão em cima do caso para analisar o que aconteceu. É uma tragédia, é uma vida, não tem nem o que falar em cima disso. Publicamente, é um teste do Uber, só que não é só um teste do Uber. Você tem o carro da Volvo, que tá quietinha. Uber tá estudando parcerias com Toyota, com a Chrysler. Tem mais gente nessa história. Em São Francisco deve ter aí umas 50 empresas com permissão para fazer teste de carro autônomo. Você passeia por São Francisco, com certeza você vai encontrar um carro autônomo. Tem gente levantando a bola, talvez seja muito cedo de colocar os carros autônomos nas ruas. Lembrando que os carros autônomos, hoje, os testes, obrigatoriamente tem que ter um motorista, esse assistente de carro autônomo, para assumir o comando caso dê algum ruim. E não tá cedo para ir pra rua, não. Precisa de mais testes? Sim, precisa exatamente desses testes na rua. Tem que fazer testes fora da rua para minimizar o máximo o impacto dos testes nas ruas, né? Investiga direitinho o que aconteceu, qual é a falha, corrige. Quando corrigir essa falha, esse software vai ser distribuído, ou de repente foi uma falha de hardware, mas isso é reparado, entra como padrão para todos os carros. Cada acidente que acontece se aprimora a direção autônoma. No longo prazo, isso vai reduzir o número de acidentes, número de mortes, mas pra gente chegar lá, infelizmente, a gente vai perder vidas no processo. Falando de coisas autônomas, o seu Jeff Bezos tá numa convenção, Mars 2018, ele postou uma fotinha no Twitter, ele andando com o novo cachorro dele, que é um cachorro autônomo, aquele cachorro da Boston Dynamics. Apesar de Mars, né, MAT, é um acrônimo, que é Machine Learning, o M, o A é de Automation, Home Automation no caso, R de Robotics e o S de Space Exploration. Então tem o dedinho de Marte, e mostrando que muito dessa exploração espacial vai acontecer com inteligência artificial, com robôs. Inteligência artificial é como se fosse um robô em software, e o robô é como se fosse a inteligência artificial em hardware. Tem uma duplinha aí, mas se você acha que é só o seu Elon Musk que tá de olho em terras vermelhas, não é bem assim não. Jeff Bezos e a sua Blue Origin estão de olho. A Blue Origin, só pra constar, a Blue Origin tá aí com seus 17, 18 anos, foi fundada no final de 2000 e hoje deve contar com cerca de 1.000 funcionários. A IBM conseguiu fazer um computador de 1 milímetro por 1 milímetro, é um grão de sal. Comeu batata frita ontem no almoço, colocou sal? Um grãozinho daquele é um computador completo, com memória, com CPU, tudinho. Obviamente não tem conexão USB em 1 por 1 milímetro. O foco é outro. Esse supercomputador é para você colocar em qualquer coisa. Você pode pensar, né, tá na moda aí blockchain. Agora o Trump proibiu o americano de comprar Petro, a criptomoeda da Venezuela, do Maduro, que não é criptomoeda, né? Porque você não minera, é um blockchain fechado, mas enfim, com um computadorzinho desse, barato, coisa de 10 centavos de dólar, fica factível você colocar em tudo. Internet das coisas ganhando corpo. Deixa de ser um sensor, deixa de ser algo relativamente passivo como um NFC para ser algo ativo. Você pode colocar blockchain ali dentro, foi no mercado, comprou 1 quilo de sal, vai ter um computador na embalagem, comprou pasta de dente, escova de dente, cotonete, azeite, vinagre, o que for, muda o jogo, mas ainda é só um projeto, ainda tem muita pesquisa pela frente, é algo que pode se tornar comercial daqui uns 5 anos. Não sei se vocês viram a propaganda do Ruivo, que era da Vivo, agora tá na Nextel. O Conar falou, pô, isso aí não pode não. Até porque se falava a melhor operadora de celular e você não pode dizer isso, né? A melhor, né? Como assim a melhor? A Nextel deu uma miguelada e falou, não, aqui, ó, saiu a pesquisa, estamos apresentando o resultado da pesquisa. E o Ruivo, né, que era Ruivo, pintou o cabelo de moreno para dar, né, aquela miguelada. Na parte de Android, o chefão de segurança falou, olha, o Android ele é tão seguro quanto o iOS. Isso não era verdade um tempo atrás, mas hoje é. Eu vou dizer que melhorou muito. Estão de olho no que está acontecendo na loja. O fato de poder instalar coisas da loja não é um problema exatamente do Google. Você tá no iPhone, você também pode instalar coisa fora da loja e tá sujeito a trocentos problemas. Então, nem é esse o problema. Mas algumas questões que eu tenho com segurança do Android ainda continuam de pé. Por exemplo, um aplicativo conseguir interferir em outro, só para começar a brincadeira. Então, né, ele tá dando aquela bel-peciada, falando o que tem que falar. Essa é a função dele. Android, que a versão P tá começando a bloquear o funcionamento de aplicativos antigos. Tipo, tem no iOS também a limitação, ó, esse aplicativo não vai funcionar mais, que é 32 bits, não sei o que. No Android P tá começando a pintar. Olha, a versão que a gente vai suportar é a 4.1 pra frente, Jelly Bean pra frente. Jelly Bean que é de 2012. O YouTube tá testando Picture in Picture no navegador, está acessando o YouTube no browser. Vai ter a opção de Picture in Picture nativo pelo browser, como já acontece no YouTube aplicativo, seja no Android ou no iOS. Muito bem-vindo, digamos. Até o Facebook tem isso, você pode destacar o vídeo e rolar a timeline. De teste, o Instagram tá testando
dando retweet, né, regram de posts de outros usuários. Outra coisa, o Buffer, eu recebi um e-mail do Buffer falando que ele vai conseguir fazer agendamento nativo no Instagram. Hoje, para você fazer agendamento de postagem no Instagram, você não consegue. Você acaba agendando uma notificação, o aplicativo do serviço recebe uma notificação na hora, você coloca a foto, escreve o post direitinho e coloca uma hora, ó, quero que isso aqui seja postado 9h03. Quando for 9h03, você recebe uma notificação, tem que abrir o aplicativo e o aplicativo encaminha aquele post que você fez para dentro do Instagram. E essa semana o Buffer vai conseguir fazer o agendamento direto. Existem aplicativos que postam no Instagram. No Mac você tem o Flume que faz isso. Provavelmente não vai ser um agendamento dentro do Instagram, mas um agendamento dentro do Buffer que vai postar a imagem, a foto para você no seu feed. O Facebook também está testando assinatura de conteúdo. Você vai poder patrocinar um produtor, mas né, tem aquela questão da mudança do feed. Facebook é complicado. O aplicativo de podcast do Google também no Android foi atualizado. Fortnite, que ainda... o Fortnite é uma versão do Pugby, uma versão mais de desenho. Ainda tá por convite, mas nos 3 primeiros dias já faturou em in-app $1 milhão. Belo número. Como não pode, o Pugby não pode ficar atrás, já tá disponível a versão para iOS. Quem tá acompanhando lá o @CocaTechPod no Instagram já viu as minhas batalhinhas. Eu vou deixar o link do Pugby Mobile para iOS aqui nas notas. Tem para Android também, aqui nas notas do episódio. PlayerUnknown's Battlegrounds. Falando de jogo, a Bandai Namco trouxe um Tamagotchi também para Android e iOS. Link aqui nas notas do episódio. Kindle também foi atualizado, agora tem... Nem demorou. Split View no iPad. Até entendo conceitualmente. Não, é um livro, né? Não pode ter multitarefa. Mas tem que ter multitarefa. É um recurso do dispositivo. O Pocket aplicativo também foi atualizado. Agora ele mostra a estimativa do tempo que você vai levar para ler o artigo ou assistir o vídeo. macOS também ganhou mais um beta. O 10.13.4 ganhou o 6º beta para os desenvolvedores nessa segunda-feira. Rolando um papinho de que a Apple estaria montando uma fábrica de microLED, produção própria, para diminuir a dependência externa, dependência de outros fabricantes. Digo diminuir a dependência porque para essa fábrica a Apple conseguia assumir a produção de todo o microLED que ela precisa. É coisa de 3, 5 anos para você ver o tamanho do problema que a Apple tem no colo, né? Um problema de escala. Entretanto, para Apple Watch ela já conseguiria fazer. Então, da mesma maneira, na telinha pequenininha, da mesma maneira que o Apple Watch foi o primeiro a adotar o OLED, parece que também vai ser o primeiro a adotar o microLED. O papinho de que teria um iPhone X dourado, Blush Gold, ainda tá de pé. Lembrando que terça-feira que vem é o evento da Apple Let's Take a Field Trip com cobertura no Cocatec lá em live.cocatec.com.br. Vai ser meio-dia, horário de Brasília. Já anota aí na agenda, lembrando que coca.tech/calendário, você acessa a agenda do Cocatec, você pode até assinar para aparecer no seu aplicativo de calendário. E o que esperar desse evento, Coca? Pintou um iPhone SE 2 com carinha de iPhone 7, ela Jet Black, sem o Touch ID, mas provavelmente fake, provavelmente algum clone chinês Android do iPhone. Não deve ter iPhone nesse evento. Se muito, a gente vai ter MacBook Air, né? Ok, o MacBook Air mais baratinho, talvez um iPad, oficialização do iOS 11.3, tvOS 11.3, watchOS 4.3, macOS 10.13.4, talvez pingando o Apple Pay onde deveria pegar. Hoje, vamos ver se chega hoje aqui no Brasil. Começaria liberando pro Personalité e os demais cartões Itaú ao longo do tempo, até iniciozinho de abril. Um evento, digamos, escolar da Apple foi há 6 anos atrás, o iniciozinho da história do iPad, foi em Nova York, onde se falou dos textbooks, onde se falou de iBooks, o iBooks Author. O evento tende a ser mais nessa linha. Se pintar a hardware, pinta um iPadzinho, algo com foco escolar. Pinta um Apple Pencil 2, talvez. Pinta o AirPower, o tapetinho de recarga sem fio, que aceitaria múltiplos dispositivos ao mesmo tempo. Pode colocar o Apple Watch em cima, colocar o iPhone 10, 8 Plus em cima e também a caixinha, que ainda não está disponível, dos AirPods. Deve ficar por aí. WWDC. Correção de erro. Nesse último vídeo que eu coloquei nas notas do episódio de ontem, aparece que é bem comum, né? Mais comum do que deveria. As notificações trepadas, a notificação não aparece no balãozinho e isso aparece no comercial. Um desleixo, um descuido. Ou então foi de propósito, hein? Lançando fake news aí, lançando teoria da conspiração. A Apple já... Não, tá vendo lá? Tem erro. Tem que corrigir a atualização de 2 em 2 anos. A WWDC vem toda uma nova leva de sistemas operacionais. É esperado um melhor controle parental. Estão batendo muito na cabeça da Apple por causa disso. Tem a questão do ARKit, questão de saúde, novos tipos de exercício, aqueles exercícios mais leves, como yoga, como Tai Chi Chuan, podem entrar na leva. Entra tudo nessa linha de aprimoramento. Inclusive uma Siri mais esperta, né? Todo mundo também batendo em cima da Siri. Pode ser que pinte. Não tem nenhuma grande novidade no radar. Talvez o monitoramento de sono, mas não é nenhuma grande novidade. Talvez, né, o Marzipan, a integração das frameworks iOS e macOS, mas seria apenas
aprimoramento. Talvez a gente tenha sim hardware, coisas que a Apple tá devendo, né? Um Mac Pro modular, um display bacanudo, um display Pro, atualização de Macs, aí entra o MacBook Air, o MacBook Pros, tem que resolver a questão do Meltdown Spectre, novos iPads Pro, que esse acaba não sendo muito o foco de um evento educacional. Muito dificilmente a Apple vai lançar um novo iPad Pro. Talvez, vou baixar o precinho aqui do iPad de entrada, vamos fazer uma coisinha aqui, mas não na linha Pro. A linha Pro tem uma pegada de entrar mais numa WWDC, HomePod Mini, que o pessoal fala bastante. Enfim, se a Siri ficasse mais esperta, já me deixava feliz, porque hoje a Siri, ela é burrinha, eu uso muito para alarme, para coisas específicas dentro do iOS. Qualquer coisa fora disso acaba virando uma pesquisa na internet. Siri acaba virando um proxy de internet. Talvez seja interessante quando você já saiba que é uma pesquisa de internet, já avisa para ela: ô Siri, vá lá na internet, pesquisa para mim isso aqui que eu quero saber, para ela não tentar ficar adivinhando e, né, se bagunçar toda. E para finalizar, registrar mais algumas coisinhas. Vendas do S9 em relação ao ano passado, pré-venda na verdade, caíram 30%. Há uma certa preocupação de que isso tem a ver com o preço, que o consumidor não esteja mais disposto a pagar tanto por um smartphone. E isso seria um problema pro iPhone 11, sei lá como é que vai se chamar, a nova safra de iPhone, que tem preços mais altos. Tá havendo uma migração mundial do high-end pro mid-end. O mid-end era a camada intermediária, tá tão boa que o pessoal, não vou pagar tanto por um high-end. Esse aqui, né, já dá conta do recado. Vou ficar com esse mid-end aqui. No Ponte, uma conferência de hackeragem. Todo mundo foi hackeado. MacBook Pro foi hackeado através do Safari, acesso ao Touch Bar. Windows também, o Edit foi hackeado. Mas aí tá dentro de um ambiente controlado. É hackeragem do bem. São problemas que as empresas vão corrigir. Malware de mineração. Hoje você tem cerca de 50 mil sites. É pouco se você considerar o todo da internet. Mas ainda assim são 50 mil sites minerando sem o seu consentimento criptomoedas. E por último, sexta-feira agora, dia 23, entra ao ar a série brasileira baseada na Lava Jato, O Mecanismo. E a terceira temporada de 3% também já tem data para estrear, 27 de abril. E assim, de olho na Netflix, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Quacatec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse quacatec.com.br. Assine o podcast.